A sexta-feira foi marcada pelo sorteio da Copa Sul-Americana que definiu os adversários do Internacional na competição continental que irá disputar nessa temporada. A semana de trabalhos foi fechada. Os jogadores terão folga no fim de semana e na segunda-feira tem reapresentação para a continuidade desta intertemporada comandada por Medina até aqui. Ele treinou e testou um esquema com 3 zagueiros e, enquanto isso, a direção se movimenta para negociar com jogadores que possam reforçar o Internacional. E 2 atletas do Fluminense foram alvos de especulação ao longo do dia dessa sexta-feira. Esse é o Diário do Inter KTO, 25 de março de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla, fechando a semana, trazendo essa sexta-feira do dia a dia, das atividades do Internacional e do que de principal aconteceu. Eu começo falando sobre os grupos da Copa Sul-Americana, tá? O Internacional conheceu os seus adversários na competição continental que tem para disputar ao longo dessa temporada. E há um grupo bem com cara de Copa Sul-Americana, se é que vocês me entendem. O único time de tradição e com certeza vai ser o principal adversário do Internacional nessa briga para avançar para a próxima fase. Lembrando que em um grupo de 4 só passa o campeão da chave. O principal adversário é o Independiente Medellín, da Colômbia. Além do Independiente Medellín, estão no grupo 9 de outubro, do Equador, que é estreante inclusive no torneio, na Copa Sul-Americana, e o Guairenhas, do Paraguai, que era a cidade de Villarrica. Esses são os adversários, essa é a chave do Internacional no grupo E da Copa Sul-Americana. A estreia contra o 9 de outubro, fora de casa, no Equador. Então o Inter tem 3 jogos, aliás, são 6 jogos para confirmar esse favoritismo, sim, este favoritismo, e avançar para a próxima fase, onde aí nas oitavas de final, os campeões dos grupos enfrentam as equipes que vierem da fase de grupos da Libertadores da América. Os terceiros colocados que caem fora são eliminados e enfrentam os que passarem da primeira fase da Copa Sul-Americana. Esse é o grupo do Internacional, estreia então fora de casa. O Inter já conhece seu grupo, não é um grupo muito difícil, não caiu uma chave da morte, mas tem algumas viagens meio complicadas, interior do Paraguai, interior do Equador. Medellín já é uma cidade um pouco mais acessível, mas o Inter nos bastidores comemora o fato de não ter que encarar a altitude, não ter que encarar nenhuma cidade, nenhum time com altitude, como teve no ano passado, por exemplo, o Always Red na Libertadores, a quase 4.000 metros de altura de altitude, o que, de acordo com o Inter, prejudicou muito a situação por lá. Voltando ao dia a dia colorado, a gente teve nessa sexta-feira o último treino, tá, do Alexander Medina da semana, porque sábado e domingo os jogadores folgarão e se reapresentam na segunda-feira para dar andamento a esse processo de intertemporada que está sendo realizado no CT Parque Gigante. Folga sábado, folga domingo, serão 2 dias de folga. É o último fim de semana, por exemplo, de folga que os jogadores deverão ter no ano, porque Campeonato Brasileiro é fim de semana sim, fim de semana também, com jogo, com viagem. Então eles vão aproveitar esse hiato sem jogos para dar um fim de semana pelo menos de descanso para os jogadores. Muitos vão viajar para visitar suas famílias, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, enfim, deve ser essa a movimentação dos jogadores do Internacional. O último treino, nessa sexta-feira, contou com uma movimentação interessante. Eu relatei aqui num vídeo hoje à tarde que o Medina testou nesse treinamento um esquema com 3 zagueiros, nas 2 equipes que ele colocou em campo no treinamento. Um time tinha Gabriel Mercado, Victor Cuesta e Matheus Dias como zagueiros. O outro time tinha Rodrigo Moledo, João Félix e Samuel. O que eu ouvi foi que a ideia é repetir o plano de jogo, repetir o modelo tático utilizado no Clássico Grenal, quando o Lisieiro encostou como um terceiro zagueiro para ajudar na saída de bola. Se entende que dessa maneira o Inter tem uma saída um pouco mais sustentada, e foi isso que foi trabalhado nessa manhã. É algo que deverá ser trabalhado ao longo dessa intertemporada nas próximas 2 semanas, para que o Inter tenha esse modelo mais afinado, esse modelo mais acertado na estreia da Copa Sul-Americana e também na estreia do Campeonato Brasileiro, as 2 competições no começo de abril, que é quando o Inter volta a jogar de maneira
maneira efetiva. Eu volto agora para a situação envolvendo contratações, porque a sexta-feira ela também foi de especulações pelo lado do Internacional, de 2 jogadores em específico do Fluminense, tá? Eu falo do zagueiro Lucas Claro e do meia Natan. O Lucas Claro pertence ao Fluminense, é um jogador zagueiro que foi formado e passou pelo Curitiba, teve destaque no Fluminense ultimamente. O empresário do jogador nega que o Internacional tenha tido contato com ele empresário, pelo Lucas Claro, mas não descarta que tenha acontecido alguma conversa do Internacional com a diretoria do Fluminense. O Inter sim procura um zagueiro, tanto que está no mercado, por exemplo, buscando a situação do Vitão, que está no Shakhtar Donetsk, e busca também no mercado nacional e pode ver no Lucas Claro uma alternativa interessante. O outro jogador que o Internacional está de olho é o Natan, e esse sim a direção do Internacional está interessada. O Natan, que é aquele que fez gol no Beira-Rio, se vocês lembrarem, no Atlético Mineiro e Internacional do Campeonato Brasileiro de 2021, ele pertence ao Atlético Mineiro e foi emprestado para o Fluminense. Só que o Abel Braga não gostou muito do cara não tem utilizado o Natan. O Inter está de olho nisso e pode tentar negociar com o Fluminense um repasse desse empréstimo do Fluminense para o Internacional. Os dirigentes do Atlético afirmam: ei, tem que falar comigo para isso acontecer, e até agora nada. Esqueceram que tem que falar comigo. Mas se o Inter realmente se interessar, vale a conversa com o Atlético Mineiro e vale a conversa com o Fluminense para repassar esse empréstimo já, que ele não está sendo utilizado por lá. O Abel Braga não vai utilizar esse jogador, ao que consta, e é um cara que está ocupando folha salarial, por exemplo, lá no Fluminense. É um cara de composição de meio campo, terceiro homem, quarto homem do setor de meio campo, e que pode agregar no Internacional de acordo com quem está no Beira-Rio. É um jogador que sim interessa ao Inter, beleza? Para fechar, senhores, executivo de futebol, o Inter busca a contratação. Ainda, ao longo das próximas semanas, a gente deve ter novidades. O Jorge Andrade é o nome mais cotado e coordenador técnico deve o anúncio pintar ao longo do início da próxima semana. Paulo Autuori já está tudo praticamente acertado com esse profissional. Vamos falar de KTO? É o seguinte, hoje eu vou passar para vocês as apostas especiais da final do Campeonato Gaúcho, tá? Para conferir essas apostas, vocês entram na KTO e ali do lado esquerdo vai ter uma aba que fala Campeonato Gaúcho 2022 Especiais, que são as apostas especiais referente à final do Campeonato Gaúcho. Por exemplo, o Grêmio perdendo as 2 partidas no tempo regulamentar. Quem apostar nessa possibilidade tem uma odd 9. Quem apostar que não é 1.02, uma odd baixa porque realmente é improvável que o Grêmio perca os 2 jogos no tempo regulamentar. Grêmio campeão, 1.16. Ipiranga campeão, odd 4. Você pode apostar lá também. Grêmio campeão com um gol de Diego Souza em qualquer uma das partidas. Sim, 1.45. Não 2.4. O Grêmio vencer as 2 partidas no tempo regulamentar. Não 1.25. Sim, 3.5. Uma boa odd para o Grêmio vencer as 2 no tempo normal. E Ipiranga campeão com um gol do Eric em qualquer uma das 2 partidas. Para o não, 1.05. Para o sim, odd 7. Esses são os valores. Apostas especiais do Campeonato Gaúcho. Você vai lá no site da KTO, do lado esquerdo, na aba esquerda tem Campeonato Gaúcho Especiais 2022. Vai lá e confere isso, beleza? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!